Se você conhecesse mais os erros das outras pessoas, será que você talvez deixaria de cometer os mesmos erros? E mais do que isso, será que você passaria a aceitar os seus erros com muito mais facilidade? É para falar um pouco sobre isso que a gente criou o Fuck Up Cast, esse espaço aqui que já está na segunda temporada, para a gente falar justamente sobre histórias e situações que normalmente as coisas não dão muito certo. Aqueles erros e fracassos que normalmente a gente não vê em outros conteúdos, eventos e palestras por aí. Lembrando que o Fuck Up Cast é um braço da iniciativa Fuck Up Nights, que existe já há mais de 10 anos, que foi criado lá no México e já passou por mais de 300 cidades em 90 países. E hoje, aqui, segundo episódio da segunda temporada, a gente está com 2 convidados bem especiais, que a gente vai falar um pouquinho. Um mix aí de tecnologia, quando e como investir em novos negócios, tempo certo de investir em um produto ou em um mercado novo. Então vamos falar do erro sob essa perspectiva. E quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre isso é o Aleph Soler, líder de inovação da Oracle e também empreendedor. Bem-vindo, Aleph. Muito obrigado pelo convite, Mari. Gosto de fazer parte dessas conversas. Muito bom. E também o Leandro Henrique Souza, que é empreendedor e investidor anjo. Isso aí, anjo. Gente, tem uma historinha. Fazendo uma brincadeira aqui, porque né, até falei do Fuck Up Nights, o Leandro foi um dos palestrantes da nossa última edição e eu fui chamá-lo de investidor anjo. Chamei de investidor Ângelo, né? Os fuck ups simples da vida, mas o Leandro tá aqui hoje para contar um fuck up um pouquinho mais complexo, né, do que isso. Exatamente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar conhecimento, os nossos erros e também os acertos, né, que vêm desses erros. Então, obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com você. Maravilha. Leandro, para começar, como muita gente, né, que deve estar assistindo ou ouvindo, não foi no evento, não conhece a sua história, queria que você trouxesse de forma aí resumida o que você contou para a gente ali do seu empreendimento. Principalmente, né, acho que pegando o gancho aí que eu falei no começo de tecnologia, timing de investir em algo novo, o que aconteceu aí na sua empreitada? Exatamente. Eu contei uma história que aconteceu há bastante tempo atrás, que envolve tecnologias, oportunidades e oportunidades perdidas, né? Basicamente foi uma história de uma grande oportunidade para ser uma espécie de Simpla, né, que hoje todo mundo conhece, uma plataforma de gestão de ingressos, que lá atrás, no ano de 2002, 2003, quando você não tinha essas plataformas, só tinha o Ticketmaster na época, que era super conhecido, já existia bastante tempo, nós tivemos a oportunidade de criar essa solução, já com grandes parceiros, com investidor e tudo mais, só que na época nós tínhamos uma empresa que desenvolvia software para vários clientes e tinha muitos produtos próprios. Então aquela máxima, né, da sabedoria popular de você não colocar todos os ovos no mesmo cesto, nós levávamos ao pé da letra. Nós tínhamos vários softwares, vários ovinhos em várias cestas e na época um dos nossos produtos que mais vendiam era um intranet. E olha que coincidência, na semana que surgiu a grande oportunidade para a gente investir em um único produto, que era um grande sistema de venda de ingressos pela internet, nós fizemos uma venda bem grande de um sistema de intranet, e olha só, pode parecer piada, mas foi para uma grande empresa que fazia listas telefônicas. E a gente falou, puxa, se essa empresa que está há 200 anos fazendo listas telefônicas quer contratar a gente, vamos focar em intranet, que intranet que é o futuro, né? E não venda de ingressos pela internet. E a frase que ficou, que eu até compartilhei ontem no evento, foi assim, né? Não se perca nas oportunidades. E quando a gente tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, você acaba querendo abraçar todas. E é difícil você abraçar todas. O timing das ideias não são os mesmos, a tua energia não é a mesma para você investir em todas. E às vezes você diversificar, quando você já está grande, quando você já é uma Oracle, quando você já é uma empresa estruturada é outra história, mas quando você é uma empresa pequena, uma startup, você tem que focar, você tem que colocar toda a tua energia, todo o teu time, todos os teus recursos em uma única ideia, numa visão de futuro que você acredita. E na época a gente acabou não acreditando na visão de futuro de venda de ingressos pela internet, né? E a frase que, quando a gente decidiu não aceitar a proposta, a frase que ficou dos sócios, não lembro se foi eu que falei ou os sócios, alguém falou a seguinte frase: quem vai querer comprar ingresso pela internet? Porque na época o ingresso era uma coisa muito física, né? O ingresso era algo até bonito, tangível, bonito. Você pegava o ingresso e colocava na agenda. Puxa, fui num show, fui num evento. Não é como hoje. Hoje você pega o ingresso, é um QR Code, né? Na época não era. E a gente acabou assim, quem vai querer comprar ingresso pela internet? E a gente acabou perdendo essa oportunidade. Leandro, você acha que se você tivesse conversado com outros empreendedores, talvez ali no meio do caminho, você poderia ter apostado mais, ter feito algo diferente? Assim, já deixo para os dois. Vocês acham que se os empreendedores
se falarem mais sobre as coisas que não deram certo, se deixarem isso de forma mais aberta, pode evitar que alguns erros sejam feitos, algumas oportunidades sejam perdidas? Ou vocês acham que no fim do dia, não, cada um tem que bater cabeça, construir seu próprio caminho, mesmo escutando as histórias, é meio inerente ao ser humano a gente querer ir pelo nosso próprio caminho? Acho que a gente vai pelo próprio caminho, mas é diferente quando você escuta muitas pessoas, você conversa, né? Eu acho que hoje essa rede de apoio que tem entre empreendedores, investidores anjos, fundos de investimento, grandes empresas apoiando startups, né? Grandes executivos de empresas como a Oracle, por exemplo, batendo papo com startups e tudo mais, e até várias gerações de empreendedores. Então você vê hoje empreendedores de iniciativas, de startups, que já tiveram outras empresas, outros erros. Então, esse compartilhamento gera um conhecimento que é fundamental para você não tomar decisões equivocadas, né? Ou diminuir, pelo menos, minimizar, né? Nessa época dessa ideia, eu tinha 19 anos, 20 anos por aí, eu ainda estava na faculdade, eu lembro que na época tinha duas redes, assim, que funcionavam relativamente bem. O Sebrae, que já está aí há bastante tempo, então eu participava de algumas coisas do Sebrae, e na época tinha uma plataforma da Endeavor, que tinha muito conhecimento, mas não era uma rede síncrona, que você trocava ideia, eram conteúdos que estavam disponíveis para você ler, basicamente, sobre isso. Então era um mundo um pouco diferente, mas com certeza, se eu tivesse na época conversado com alguns empreendedores, mentores, a decisão provavelmente seria outra, né? A gente teria talvez apostado ou criado uma spin-off, que eram termos que surgiram agora, que hoje, naquela época, era um pouquinho diferente, né? O que você acha, Aleph? Qual que é a sua opinião? E você acha que, de repente, empreendedores escutando cases de insucesso pode dar um receio maior de apostar ou não? Pode falar, talvez vou por um caminho diferente, então vou arriscar. Eu gosto das conversas do Fuck Up porque você começa a falar de coisas realmente que fazem sentido, né? Ouvir o que as pessoas estão fazendo de errado para você talvez não fazer, não que ignorar aquilo que errou, quer dizer que eu não vou fazer mais porque não vai dar certo. Às vezes o timing era errado, o mercado estava diferente, enfim. Eu gosto de olhar muito para a economia hoje, né? A economia, quando existiu a palavra concorrência, né? Segunda Guerra Mundial, enfim, as escolas austríacas que trouxe esse negócio de concorrência de mercados, era um negócio muito de tipo mão de obra muito pouco especializada, matéria-prima muito restrita, localmente falando, importação e exportação, nem se falava muito tanto nisso. Então, a concorrência nesse sentido, ela tinha esse negócio de faço aqui, faço ali, ecossistema e tá tudo bem. Quando você fala na economia, eu acho que hoje é um pouco mais diversa, um pouco mais madura, importação e exportação, fazendo em 24 horas as coisas acontecerem como antigamente não fazia em 10 anos, e você vê pessoas qualificadas e nem tanta matéria-prima tão escassa, ou pelo menos matéria-prima escassa, mas com formas diferentes de você olhar para a economia sustentável, compartilhada, enfim, outras formas de você tratar aquilo ali como produto e serviço, tem um processo muito árduo aí, que é de você trazer o que era o ecossistema para o ecossistema. Que nada mais é, em linhas mais simples aqui, é fazer com que você seja uma pessoa que ouça a outra e que sua escuta ativa, né? Não é só uma escuta, é uma escuta ativa, seja um canal de aprendizagem novo, né? Então, ouvir outras pessoas que fizeram errado, que fizeram certo. A gente teve faz um ano mais ou menos na Oracle, uma palestra do Chris Colbert. Chris Colbert foi um dos professores do Harvard, do HI, né? O Harvard Institute. E eu tive o prazer de estar nessa palestra. E ele falava muito sobre isso, né? Ele falou assim, olha, quando você aprende alguma coisa nova, qualquer seja essa informação nova, um novo negócio, nova matéria, uma nova disciplina, teoricamente o nosso cérebro passa por 3 grandes etapas. Primeira etapa, você vai desaprender, eles chamam de unlearn. Não é aprender, porque quando você nasce, você aprende, né? Aqui é o contrário, você já é maduro, você é suficiente, está enviesado, unlearn. Isso é obrigatório, fase inicial. Depois que você desaprendeu tudo aquilo que você achava que você sabia, você vai para a fase do learn. Agora você aprender. Então, assim, não é mais economia clássica. É nova economia. Tem que desaprender esse negócio. Aprende o que é os valores, os benefícios dessa nova economia. Learn. Para daqui a pouco, como o nosso mercado está super volátil e super, né, cada hora nasce uma coisa, a gente não acompanha mais tecnologia como acompanhava antigamente, enfim, preciso falar o óbvio aqui. Aí você vai agora para a terceira e última etapa, que é o unlearn. Você fala, mas peraí, calma aí. Eu demorei um tempo para aprender, desaprender. Quer dizer, desaprender, aprender, agora eu tenho que desaprender? Tem.
Talvez daqui a pouco não é só mais ouvir os empreendedores para entender para onde vou, para onde não vou. Talvez seja uma outra coisa que nem existe o nome ainda, né? Então, eu vejo muito por essa forma mais politizada. Falando, você falou, eu gostei desse ecossistema, né? Acho que é algo que a gente acaba vendo muito em ambientes corporativos um pouco mais tradicionais, né? Dentro da iniciativa do Facap Nights vão muitos empreendedores, enfim, né? E aí queria escutar um pouco de você, Aleph, que está dentro de uma grande corporação. Como que você vê essa questão da cultura de aceitação do erro, de falar o que a gente aprendeu com o erro? Existe esse espaço, né? E falando não só da sua realidade, mas do que você vê de outras grandes companhias. Como que você vê isso dentro desses espaços mais tradicionais, digamos assim? Eles existem, mas eles são muito tímidos, né? Ali, a área com a área, o executivo com o executivo, o operacional com o operacional, não é uma coisa tão achatada, né? E olha que a Oracle hoje é uma empresa super achatada, né? Não tem essa questão de eu sou operação, eu sou executivo, não nos falamos, porque até nos falarmos temos que chegar, né, numa certa hierarquia. Então acho que essa barreira não existe mais, né? Não é mais uma desculpa para a gente não conseguir ter um pouco mais nessa não barreira para falar sobre esses temas, né? O que, de novo, eu acho que precisa ser feito, e aí eu acho que em relação à inovação como cultura, né, como forma de aprendizagem de falar sobre isso, não existe mais barreira. Os espaços estão estabelecidos. Qual que é o problema, então, né? Talvez famosa comunicação, né? Emissor e receptor. Eu não sei se o problema está sendo no comunicador que está com algum medo, vergonha, com algum viés ali, alguma heurística, falando... Não fale para ninguém sobre esse erro, porque imagina o que as pessoas vão pensar de você. Isso pode ser um motivo. E do lado aqui do receptor e se eu ouvir isso do Aleph? Qual que será a minha nova percepção sobre ele? Então, eu estou entendendo que de todos os checks, e aí, Mari, você pode me ajudar também para ver se eu estou falando do jeito certo aqui, onde está o problema, né? É no comunicador ou é no emissor? Porque daqui para cá... Eu não sei qual que é o resultado, porque nem está acontecendo, né? Uhum. Essa energia não está acontecendo, não está vibrando nada aqui. Mas que os espaços são dados, eles são dados. As provocações para a gente falar sobre Gente, vamos ver o que é o famoso fail fast, o que é o MVP para a gente errar menos. Eu vi o episódio do Charles ali falando sobre o apetite a erro. Isso existe também na Oracle. Mas ainda sinto que é super ainda petit comité, quórum fechado... Falo aqui, tá melhorando, e amanhã né? a gente pode falar sobre isso. Eu acho que tá melhorando, e até com esses conceitos novos de MVP, você erra menor, né? Então, você errando em um projeto menor, até fica mais fácil você expor, você se sentir... Não é Rio Grande, né? Recentemente a gente fez um projeto lá na empresa, um treinamento, na verdade, sobre cultura e startup para uma grande empresa lá de Curitiba. Legal. E foi muito legal, assim, porque a ideia era visitar startup, trazer startup para falar, porque o pessoal precisava ter esse apetite maior de erro e não se sentir tão constrangido quando erra. E um dos projetos era um investimento de um projeto lá de milhões, assim, né? Era implementar um software de, sei lá, 5 milhões. E eles não sabiam se precisava, se aquilo ia funcionar ou não. E a gente trouxe o conceito de MVP para eles, né? E até quem trouxe esse conceito foi o André Boaventura, que foi CMO de Banks e tal, que ele deu essa aula lá e ele pegou e falou sobre esse conceito de MVP e tal. E aí eles decidiram fazer um protótipo de um softwarezinho que gastaram menos de 10 mil reais para desenvolver um protótipo do software no Figma, se não me engano. Numa plataforma fake, assim, simples, digamos, né? Simulava, um mock-upzão, assim. E aí decidiram não fazer o software. E aí quando a pessoa que... ela estava lá responsável por desenvolver aquilo, ela ia implementar um software que já estava aprovado em orçamento, 5 milhões, e o negócio não ia funcionar. Depois, aquilo foi para um projeto de 10 mil reais que não funcionou, ela assim viu... mesmo assim, ela colocou aquilo como uma vitória. E foi uma vitória, efetivamente. Né? Mesmo se colocando num projeto que ela estava vendendo, que aquilo ia dar certo, mas ela testou e viu que não dava certo, ela reconheceu e vamos para frente. Então, até esses conceitos novos de MVP, de errar menor, assim, digamos, de fazer pequenos testes, eu acho que isso vai amplificar essa cultura de valorização, de... erro, não é bem erro, né, talvez a palavra certa, mas de valorização, puxa, não deu certo, mas vamos pra frente, né, isso vai funcionar. Então, acho que foi um teste bem legal, e essa empresa, assim, eles mudaram muito a mentalidade deles depois desse treinamento, desses testes que eles fizeram, foi um acompanhamento ali com eles, então foi um projeto bem interessante.
Legal. A gente falou, acho que em todos os episódios, muito sempre sobre acho que tirando o episódio ali com o Charles e com o Danilo, muito sobre o viés só do empreendedor, né? Então, do empreendedor errar, o que olhar, como olhar. Quando a gente fala da pessoa que está investindo no empreendedor, né? No seu caso, como investidor, e no caso de vocês, de repente, na Oracle, fazendo algum trabalho com alguma empresa, com alguma startup, algum tipo de investimento também. O que vocês olham, como vocês olham para entender se aquela empresa, aquela startup que está chegando ali para fazer alguma parceria, receber algum investimento, olhar se realmente é coerente, é saudável, se tem erros ali que são óbvios e não estão sendo vistos. Como que vocês fazem isso? Qual que é o caminho? Quer começar? Se você quiser. Eu acho que não tem um caminho, talvez, assim, um único caminho. A gente estava até falando, né, Aleph, antes de começar aqui, eu fiz alguns investimentos já em startup, a maioria, alguns não já deram errado, assim, e é engraçado que o que eu perdi mais dinheiro, investimento anjo, assim, não foi muito dinheiro, mas o que eu perdi mais, assim, do que eu apliquei até agora, foi o que eu fiquei menos puto, assim, com a pessoa, sabe, porque ele tinha uma grande visão do projeto, ele implementou com maestria, assim, todo o processo, e ele sempre compartilhava, assim, o que ele estava fazendo, e trazia, e mostrava, e era transparente. Só que a visão dele talvez fosse uma visão um pouco romanceada demais do que ele queria fazer, sabe? Mas ele tinha tanto amor, a execução foi tão bem feita, e ele acreditava tanto naquilo, e a gente acabou comprando a ideia e investindo, e deu errado, que ele era uma pessoa que investiria 10 vezes na pessoa, sabe? Por quê? Porque, e foi o que eu perdi mais dinheiro. Mas, assim, eu acho que talvez não seja uma questão é uma questão da atitude da pessoa de trazer transparência, de mostrar uma visão, de acreditar naquela visão. Então, de uma maneira bem geral, assim, eu vejo que quando a pessoa traz esses pontos para a mesa, ela não tem medo de trazer aquela visão. E eu lembro até hoje, a primeira frase que ele falou para mim, ele falou assim, Leandro, isso aqui tem 1% de chance de dar certo e 99% de chance de dar errado. Mas se der certo... Esse 1% compensa tudo. Quando ele falou aquilo, eu falei... Ele já me falou claramente que a maior chance é de dar errado. E a gente sabe que o investidor acha que a maior chance é de dar errado, né? Mas ele não ficou... E quando ele viu que ia dar errado, ele não ficou enrolando. Ele falou assim, ó... Deu errado. A gente perdeu. Algum dia, ele falou... Eu lembro da frase hoje, num café, ele falou assim pra mim... Algum dia, Leandro, eu vou devolver o teu dinheiro. De uma outra forma. Com contatos, com rede, com alguma forma. Mas assim, desculpa. E eu falei, cara, não preciso pedir desculpa. De verdade. Sabe? E eu não fiquei... de verdade, assim... É ruim isso perder dinheiro, óbvio, né? Por mais que a gente sabe, quando é investidor anjo e tal, que não é um super dinheiro, mas é um dinheiro que você, às vezes, deixa de investir em outra coisa para colocar muito com propósito, que você acredita no empreendedorismo, nas pessoas, na geração de emprego, de renda e tudo mais. Mas eu acho que a transparência que ele trouxe, o amor, e principalmente essa questão, assim... Olha, tem chance de dar errado e tá tudo certo e vamos pra próxima. Eu acho que faz todo sentido, assim, né? Então eu acho que isso... E é engraçado que lá na Hall a gente também tem investidores, né? E recentemente eu almocei com um dos investidores nossos e ele falou claramente, assim, pra mim, Leandro, se você acha que não vai, mas pra esse caminho não vai dar certo, tá tudo bem. Ele trouxe uma confiança, mesmo sabendo que... Você sabe que se não tiver tudo bem, você vai perder o teu dinheiro, né? E ele, tá tudo bem. Sabe? Mas por quê? Porque você tá ali demonstrando aquilo que você tá querendo fazer, a tua visão, transparência e tudo mais. É uma aula. Eu vou tentar colocar 3 chapéus aqui, né? Chapéu Oracle. A Oracle, quando ela tá no ecossistema, né? Uma startup, fazendo algum tipo de negócio, sendo nós os que estamos buscando ela por algum gap de produto, gap de solução, ou ela nos convidando para fazer parte de algum tipo de trabalho de inovação aberta, o que a gente sempre tenta estabelecer ali de acordo estamos aqui inicialmente começando uma parceria porque existe algum gap de algum lado. Então, de novo, né, trazer o ecossistema para a gente estar mais hoje completo para o cliente que a gente está atendendo. Esse é o primeiro motivador. E o segundo motivador é marca Oracle com marca startup. Existe um risco, né, de uma grande corporação se envolver. A gente não chega a fazer nenhum tipo de venture capital e M&A aqui no Brasil, é muito mais lá fora. Mas existe, obviamente, um cuidado sobre a gente envolver essas marcas. Então, entender o famoso quem que está por trás das cortinas, o investimento. Então, existe um trabalho muito mais de negócios e de business ali acontecendo em relação a olhar para essa startup mais como marca
do que um pouco tanto quem está por detrás das cortinas em relação aos fundadores, tá? Não estou falando que isso não é uma preocupação, mas não sei se ela aparece tanto nessa conversa. No chapéu conselheiro, o Aleph, eu sempre tento olhar para o... Como eu estou como conselho mais consultivo, eu pego muito aquelas startups em early stage, né? Então, ali é você mesmo fazer com que a construção da marca daquela pessoa, o fundador, o CTO, o CEO, enfim, um dos três ali que são as figuras mais importantes daquela startup, ser o que você falou, Leandro. Se alguma coisa der errado no meio do processo dessa startup hoje que ele está levantando, ele ainda não perdeu a marca dele, né? Ele continua sendo aquela pessoa. Então, ele tem atitude, ele sabe o que está falando, ele tem algumas grandes skills que talvez nesse negócio deu certo por algum motivo, basta entender qual que é o motivo, ou quais são os motivos, mas aquela pessoa ela é muito importante, né? Tanto que os maiores hoje pensadores, Elon Musk, Larry Ellison, quebraram alguns negócios algumas vezes, né? E eles, assim, continuaram sendo as pessoas que eles são hoje. Então, como conselheiro, é você mesmo criar quase que um branding pro fundador. E o chapéu Aleph empreendedor, eu, de novo, gosto do número 3, não sei porquê, mas eu tento... E aí, conversa de miçanga na praia, né? Mas vocês vão acompanhar. Tem o acertar, tá lá na frente. Tem o não acertar, tá no meio. E antes do não acertar, tem o errar. Agora acompanhem. Errar. Esse é um processo que eu tô totalmente divergindo, encontrando modelos de negócio, encontrando evidências, olhando o tamanho de mercado. É economicamente viável, é tecnicamente viável. Esse é um trabalho que no erro eu me proponho a fazer e tá tudo bem se eu errar. Eu tô me dando carta branca para isso. Quando eu acabo de fazer esse trabalho, agora eu vou tentar alcançar o não acertar. Que nada mais é do que não tô faturando, tá saindo do bolso de alguém, inclusive pode ser próprio meu, mas eu tô começando agora a querer ver se esse trabalho que eu fiz dentro de uma caixa fechada, fora da caixa, ele se mostra interessante. Tem pessoas interessadas, realmente aquilo que eu desenhei faz sentido, mas eu não sei se eu vou acertar ainda. Mas eu tô me propondo agora para colocar a cara para fora. Mas eu posso não acertar. E quando eu tô passando dessa fase do famoso PMF, né? Realmente as pessoas estão gostando, já tem um NPS, aí meu único foco vamos acertar agora. Para mim acertar vamos escalar o negócio, vamos ir atrás de investimento, vamos de fundo. Então, de novo, Aleph com o número 3, eu preciso tatuar esse número 3 em algum lugar. Mas a conversa de miçanga na praia, que é essa de errar, não acertar e errar, é a minha filosofia de Aleph empreendedor. Talvez eu não consiga fazer isso dentro de uma corporação, muito menos como conselheiro. Mas no papel de empreendedor é o que eu sempre tento me colocar ali como forma de fazer negócio. E como é que é esse mix aí? Eu acho que tem muita gente atualmente no mercado, né? Em grandes corporações e empreendendo ao mesmo tempo, às vezes em um negócio completamente diferente, né? Acho que você está, talvez, nessa situação. Como que é esse jogo, né? De estar desses dois lados? E conta um pouquinho para o pessoal também o que é o seu empreendimento, o que você lançou. Legal. Com emoção. Brincadeiras à parte, a Oracle ela já tem um dia a dia ali, né? Todo o trabalho que a gente faz ali dentro da Oracle de inovação, ele já é bem intenso, ele já é bem complexo. Ele exige esforço, exige time. Só que, obviamente, ele respeita o horário ali seu de lazer, né? O seu horário da noite é seu horário da noite, o seu fim de semana é seu fim de semana, e assim por diante. E aí, quando a gente acha que trabalha pouco, né? Ainda mais que a gente nasceu em dezembro, a gente fala, não, vamos fazer mais um negócio aqui. Então, há mais ou menos 2 anos e meio atrás... É mal de quem nasceu em dezembro, então, porque eu também sou assim. Tá vendo, Mara? Você não entende. Mais ou menos 2 anos e meio atrás, a Mini nasce, né? A Mini é a startup Travel Tech, que eu sou o fundador. Ela nasce com esse objetivo de economia compartilhada, né? A gente sabe que isso culturalmente no Brasil não é tão ainda tão fácil de se encontrar pessoas que estão a fim de encostar num negócio chamado economia compartilhada, porque a gente nasce no dia a dia falando sobre ter posse das coisas, né? Ter um carro, uma casa, e tem que ter alguma coisa. Alguém falou para eu ter que ter, eu tenho que ter, né? E a economia compartilhada falou, não é bem assim. Então, a Mini é uma startup Travel Tech de economia compartilhada, que ela nasce na pandemia, no turismo. E aí, pandemia e turismo não é muito legal, né? Porque não existe muita coisa de turismo na pandemia. Não combina muito. Não combina. Mas a gente nasce de um problema mesmo, né? A gente fala que onde há uma crise, onde há um problema, há uma oportunidade. Então, a oportunidade foi... Imagina que você é pai, mãe, tutora de pet, e você está viajando com seus 2 filhos, né? A gente brinca lá na Mini que é o filho
com pelo e sem pelo. E você precisa viajar, e aí se você tem um bebê, você tem que pensar na banheira, no berço, no carrinho. Cara, você tem que pensar num monte de coisa, né? E tudo item pesado, né? Um banheiro, um berço, né? E aí você tá indo para um Airbnb e você tem que torcer, rezar que o Airbnb, o proprietário, vai ser bonzinho o suficiente ou você encontrou um Airbnb exclusivo para você que tenha todos os itens lá. Isso não é uma realidade. Então a menina nasce nesse modelo B2B, hotéis também, né? Hotéis, geralmente, eles entram com acima de 3 estrelas com o modelo de banheiro e berço e cortesia, mas essa cortesia é até a página 2. Porque imagina que esse hotel tem 3 banheiras e 3 berços. E naquele fim de semana, vieram 10 famílias. O que ele faz com a 7? Não faz. Então a gente, pro lado do B2B, a gente tenta ser o complementador ali, ou até mesmo às vezes terceirizar 100% dessa questão operacional e logística. A gente nasce nesse modelo B2B, há mais ou menos 1 ano e meio a gente nasce no modelo B2C. Hoje as pessoas podem entrar no minialuguel.com.br, você que tem um pai ou mãe, aproveite. Fica a dica. Páscoa tá aí. Você pode também fazer essa alocação, a gente entrega e retira no check-in, no check-out, onde você está ali no meio. E também eu acho que eu trabalho pouco, estou abrindo agora mais uma startup, dia 15 de março, conhecido como próximo sexta-feira. Uma HR Tech, ainda é segredos de estado, mas vocês serão os primeiros a saberem. Que legal. Não tem hoje no Brasil, né, tanto unicórnio, na verdade não tem nenhum unicórnio, nenhuma camelo no mundo de HR ainda, até onde eu conheço. A gente está tentando ver se isso poderia ser o próximo LinkedIn da geração próxima. Que legal. Então vamos ver o que dá. Muito bom. Vamos trazer notícias depois. E é engraçado, né? Porque eu e minha esposa, a gente faz muito, assim, de Airbnb e tal. E a gente tem no carro um kit Airbnb, que não sai de dentro do carro. Que é um kitzinho das coisas básicas que a gente nunca encontra nos Airbnbs, assim, né? Então, esses kits, eles realmente fazem a diferença, né? Leandro, a partir de hoje a gente resolveu outro problema. Não sabia, Não sabia, agora, agora a partir de agora já tá Vocês sabendo, estão né? sabendo. Muito bom, muito bom. Gente, falando um pouquinho de tecnologia, né? Que os dois têm bastante experiência nisso. Está num cenário de mudanças cada vez mais bruscas, né? Então, muito do que a gente tem visto das histórias aí do Fuck Nights e tudo mais, algumas coisas que sempre vêm, escutar as necessidades do cliente, olhar o melhor momento de lançamento, olhar a concorrência, olhar... Né? Só que com essas mudanças tão grandes e tão rápidas que a gente está tendo, com tecnologias que a gente não sabe amanhã o que vai estar no mercado, como olhar agora, como se preparar para isso, para essas mudanças? É possível se preparar? Não é? Até que ponto a gente consegue ir? Tem uma margem aí que agora todo empreendedor, todo inovador vai ter que deixar pensando nas novas tecnologias que estão chegando. Como é que é esse impacto aí agora dessas mudanças tão rápidas da tecnologia? É difícil, né? Porque o cenário muda muito rápido. Então agora com o IA, por exemplo, inteligência artificial, acho que é um impacto que está todo mundo olhando para isso de alguma forma. E é engraçado, né? Porque a gente trabalha com educação e a primeira pergunta é assim, o que vocês vão fazer com o IA? Né? E a gente já usa no dia a dia para uma série de ferramentas, principalmente ligadas à produtividade do time. Então, para cortar vídeo de maneira mais rápida, ajudar a criar roteiro de aula, material de marketing, o básico que tem muita gente fazendo, mas muita gente pergunta, e o que você vai fazer além disso, né? E aí começa a nascer um monte de edtechs, né? Empresas ligadas a isso. E é engraçado, eu tenho um amigo que toda notícia que sai de IA para educação, ele me manda. E daí esses dias eu falei pra ele, assim, olha, você é meu amigo, meu brother, eu vou te falar, você me gera uma ansiedade danada. Porque se eu for olhar todas as coisas que estão saindo ao mesmo tempo e tentar implementar aqui na HAL, eu não tenho velocidade para implementar todas essas mudanças. Então você tem que ter um filtro de tecnologia, só que você não pode deixar de olhar para a tecnologia. Então o que eu basicamente eu faço? Eu sempre pego uma parte da minha semana, geralmente às segundas-feiras de manhã, para olhar o que está acontecendo no mercado. Então eu leio alguns estudos, falo com algumas pessoas, tomo café com algumas pessoas que eu sei que são super ligadas em tecnologia, levo para alguns mentores algumas conversas ligadas a alguns pontos. Então eu tenho um mapa estratégico meu, assim, eu não compartilho isso publicamente, mas é um mapa que eu tenho com as ideias, com as possibilidades, que eu converso com muita gente, que eu troco, que eu puxo alguns estudos aqui, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, tem uma facilitadora da HAL chamada Yasmin, se ela estiver ouvindo aí, ela vai saber disso. Essa semana ela me mandou 3 estudos, eu falei assim, Leandro, dá uma olhada nesses estudos, dá uma olhada no que está acontecendo nesse evento, nisso. E ali tinha um insight que eu peguei, eu falei, cara, isso aqui é uma cerejinha que estava faltando, né? E vem dessas conversas. Então, quando você compartilha conhecimento, você consegue ter esses estudos, mas você tem que ter um recorte, eu acho, no seu tempo, para você não ficar vendo só isso.
Porque se você ficar só olhando o que está acontecendo, você gera uma ansiedade, às vezes, muito complexa. Porque não tem como você implementar tudo, não tem como você fazer tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então você precisa ter recortes e momentos para você analisar. Pelo menos é a forma que eu vejo hoje. E eu sou uma pessoa que vem de inovação também, já gosto, estudo, sempre minha vida foi ligada à inovação de alguma forma, envolvida com startup, com inovação dentro de empresa e tudo mais. E para quem gosta de inovação, não sei se, desculpe a palavra, mas é uma desgraça, porque tudo que é novo chama muita atenção. Chama muita atenção. Você olha e fala, não, eu quero fazer isso. Agora eu quero fazer isso. E eu percebi que eu tava fazendo isso e atrapalhando algumas pessoas até do meu time com isso. Porque tudo que eu via de concorrente, eu via de alguma coisa legal, porra, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E aí quando você, às vezes, está liderando um time, você manda para alguém e fala, olha isso, a pessoa não entende que ela tem que dar uma olhada só e ver. Ela entende assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui que foi passado para mim. Então eu comecei a perceber até que eu estava gerando uma ansiedade no time fazendo esse tipo de situação. E eu até comecei a filtrar a forma que eu mando esse material para a pessoa. Eu falei assim, olha, dá uma olhada nesse material, vamos marcar um café para a gente bater um papo sobre esse assunto para ver se faz sentido a gente implementar de alguma forma, ou se for alguma coisa que eu nem penso em implementar na empresa, eu nem mando mais para a pessoa, para não gerar aquela ansiedade nela de que aquilo tem que ser feito, né? Então eu tô tentando hoje filtrar, controlar um pouco a ansiedade dessas tecnologias, mas a gente não pode perder o time de implementar algumas coisas, porque se perder o timing é algo que realmente atrapalha demais. Vou dar um exemplo assim de uso de IA que a gente faz lá agora que é incrível. Nós temos uma plataforma chamada How Plus, que é uma plataforma de assinatura. Você vai lá, compra, assina e tem vários cursos, bootcamps e microlearning lá dentro. E a gente grava esse conteúdo e a gente cria o roteiro e tudo mais baseado nisso. A gente tem centenas desses materiais desenvolvidos. E eu peguei todos aqueles roteiros e eu falei, pô, será que isso aqui não dá pra gente alimentar uma IA para os próximos roteiros a gente fazer de uma maneira mais rápida? Né? E a gente começou a alimentar uma IA, tivemos que padronizar algumas coisas, padronizamos, fizemos um trabalho ali com informação e começamos a alimentar uma IA que cria novos microlearners de uma maneira mais rápida. E um trabalho que a gente demorava às vezes 2, 3 semanas para fazer, a gente começou a fazer em 30 minutos. Então isso foi uma ferramenta que, com o uso, aumentou a produtividade de uma maneira absurda. Não é algo que o nosso público vê, não é algo que as pessoas estão acessando diretamente, mas indiretamente a produtividade da empresa é outra. Nós acabamos de fechar um projeto para um grande cliente do Mato Grosso, que uma grande parte do conteúdo foi feito usando essa nossa ferramenta de IA. Então, algo assim que precisaria de um time de 6, 7 pessoas fazendo, basicamente 2 pessoas do time. Eu e mais uma pessoa, a gente acabou fazendo de uma maneira muito mais rápida, usando essa ferramenta. Ainda de uma maneira não tão automatizada, ainda de uma maneira ainda na gambiarra algumas coisas da tecnologia, mas o próximo passo é automatizar alguns processos ali para isso ser mais rápido. Então eu vejo muito isso, assim, olhar com recortes, fazer pequenos testes, pequenas implementações, principalmente quando você é pequeno e você não tem tantos recursos assim para ter grandes times testando, fazendo, implementando aquilo, contratar pessoas para fazer times para fazer POC, coisas do gênero, então você tem que fazer um pouco mais interno. Então essa foi a forma que eu encontrei pelo menos lá na HAL. Legal. Eu vejo ótica B2, pessoa jurídica, pessoa física, né? Pessoa jurídica, acho que toda empresa hoje, mesmo que não são de core data, de dados, estão cada vez mais sendo data-driven. Óbvio que eu acho que o GenAI aí trouxe um pouco mais isso, mais a vigor agora, né? Mas antes mesmo, estou na hora com 5 anos mais ou menos, já se falava muito em, cara, como que eu faço hiperpersonalização para o meu cliente? Como que eu faço para estar um pouco mais longe de possíveis problemas com uma LGPD da vida, utilização de dados e assim por diante, né? Bancos, falando de Open Finance, Open Banking, como assim? Vou expor os meus dados aqui, além dos transacionais. Então, assim, o data-driven, né? O famoso data-driven para qualquer empresa, ele se torna cada vez mais importante, porque no final do dia, as pessoas pararam de ficar olhando só o passado e olhando o presente e estão olhando o futuro. Sim. E a não ser que existe uma seita, um dedinho no ar, que o vento do leste está batendo para um lado, né? A única forma da gente tentar chegar numa acurácia maior é através dos dados, Sim. né? E nem assim, 100% a gente tem acurácia, né? Mas hoje é um dos assets que são os mais próximos ali para a gente chegar de novo para onde vai, né? Qual que é a próxima tecnologia?
Qual que é o erro? Qual que é a possibilidade que eu tenho de acordo com esse negócio? Então, a máquina tem feito muito esse papel de te mostrar um pouco das cenas do próximo capítulo. A gente tem um caso bem legal lá da Oracle com a Oracle Red Bull Racing, não sei se vocês acompanham em Fórmula 1, que nada mais é do que a Oracle não entrar só com marketing, né, lá na escuderia, mas o piloto ele usa o eGames para fazer todo o teste de coisas que eles querem colocar no carro, força G, chuva, tem várias simulações já antes do jogo. Durante a corrida, você tem lá telemetria, IoT, Analytics, que a escuderia usa para que isso seja um decisor de dados. E isso já vem também aquele papel que eu falei anteriormente do desaprender, né? Como que você fala para uma escuderia que está há anos no mercado, desaprende tudo e a partir de agora olha aquela tela ali? Sim. Olha esse dashboard que a gente criou aí. Como assim? Eu tenho 10 anos, 20 anos de experiência. Então, isso já é difícil, mas tem dado bons resultados. By the way, a gente está sempre em primeiro. Então, acho que essa cultura, de novo, do data-driven, ela faz muito sentido para o público pessoa jurídica. Quando a gente desce para um público pessoa física, e aí opinião super pessoal minha, existem alguns casos, né? Eu fiz semana passada, acho que terça, tô bem legal com o tempo, uma conversa com o pessoal do Senai, né? Uns estudantes. E eles falavam muito sobre o futuro, né? O futuro do emprego, né? Quando você olha para o futuro dos empregos, né? E aí tem umas coisas bem interessantes, assim, né? Bem disruptivas, assim. 80% dos trabalhos até 2030 nem tem nome. Mas como assim? Antigamente meu pai falava, seja engenheiro, mecânico, empresário. E agora, o que os pais vão falar para a próxima geração? Seja 3 pontos. Mas como que eu me preparo? Como que eu me preparo? Né? Que curso que eu faço? Skills, essential skills, soft skills, hard skills, serão os mesmos? Então já causa de novo uma certa ansiedade. A gente está vivendo uma crise gigante, né? De ansiedade, não só nas pessoas mais adultas e mais velhas, mas também nas crianças. Quando você olha para uma outra frente, tem um site muito bom chamado Will Robot Take My Job. É incrível. Muito legal. Assim, se eu colocar lá, programador, por quanto tempo esse cara vai se manter no mercado? Porque a máquina daqui a pouco vai substituir esse cara. E aí, se eu for pegar esse emprego que hoje ele paga bem, mas até quando ele dura, né? Então, eu já não sei os nomes dos empregos. Junta com aqueles que eu sei. Talvez ele vai ser substituído. Aí vem para uma outra, a última, para fechar com chave de ouro essa discussão da pessoa física. Antigamente, as gerações tinham uma média de trocar de geração X para Y, Y para alfa, 13 anos mais ou menos. Teve uma vez que eu fui dar uma olhada em gerações, o que fazia as gerações mudarem, né? Por que a geração X passou para Y? Por que Baby Boomer veio para essa? O que fez, né? O mercado que moldou essa próxima geração, onde vem a origem da troca, né? A geração alfa, ela fala muito sobre infoxicação. Nem sei se essa palavra na Aurélio existe, tá? Mas nada mais era o quê? Hoje tem muita informação. E não tô falando só de negócios, né? Tô falando de tecnologia. Tô falando assim, eu recebo, hora que eu acordo, 6 da manhã, muita informação. E a hora que eu vou dormir, eu acabo dormindo com essa muita informação. Eu não consegui digerir essa informação. Eu não sei, primeiro, se é verdade ou se é mentira. Infoxicação pura. Então, assim, será se um dos empregos do futuro é alguém pensar, fica a dica, hein? Em algum psicólogo virtual que consiga tirar essa contaminação da infoxicação para essa geração que nem sabe como digerir essa informação? Através de blockchain, através de cripto, seja lá o que for. Porque as pessoas, de novo, elas estão tentando entender o que está acontecendo. Às vezes ela nem entende, né? Então, isso é um desafio. Não, e é muito desafiador, né? O site que você citou, se você coloca desenvolvedor, vai aparecer que você precisa se preocupar. Eu nunca coloquei head de inovação. Será que se eu colocar... Coloca, vai ter, provavelmente semana vai ter. que vem, acabou. Mas programação eu coloquei. Vai bater uma ansiedade, eu acho. Porque minha origem é programação, eu falei, eu vou colocar aqui pra ver, né? Porque a gente sempre fala, né? Se tem uma profissão que não vai deixar de existir, é desenvolvedor de software. E eu concordo, vai demorar muito tempo pra assumir essa posição, só que ela vai mudar radicalmente. Não vai ser como ela foi há poucos anos atrás. E até eu brinco isso, né? Eu fiz ciência da computação, eu não sou formado, mas eu fiz por alguns anos. Fui desenvolvedor de software por muito tempo, fui coordenador de cursos de engenharia da computação, sistemas de informação por muitos anos, assim, algumas faculdades, universidades. Então eu tenho bastante experiência na área.
Mas hoje eu não me considero um desenvolvedor de software. Porque o que eu aprendi, como eu desenvolvia software, é completamente diferente da forma que se desenvolve hoje. E daqui a um ano vai ser completamente diferente da forma que... Então, se você não vai evoluindo na profissão, ela vai, né? Então, realmente gera uma ansiedade, assim, o que vai ser? O que eu vou fazer? E para nós mesmo, assim, gera essa ansiedade. Eu não sei se vocês já, em algum momento, tiveram essa crise, assim, falou, puxa... E se hoje eu tiver que voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou ser desenvolvedor de software? Eu vou achar uma vaga de júnior? Porque, assim, é onde eu vou concorrer, né? Se você não conseguir... Então, é difícil até, e eu sei, essa ansiedade ela é complexa. E lá na HAL, a gente trabalha muito com profissões, as pessoas, muitas delas vão nos procurar porque elas querem uma nova função. E é engraçado porque... É inacreditável a quantidade de pessoas das mais variadas atividades que querem migrar de profissão. Então, assim, a gente tem lá o curso de engenharia de dados, por exemplo. É jornalista fazendo curso, é pessoas é engenheiro de produção, são pessoas de diversas áreas que querem migrar de área para uma área nova, porque ela acredita que aquela área vai ter mais sucesso. E é engraçado que muitas delas chegam assim pra gente, não, eu vim fazer engenharia de dados, vim fazer aqui UX design, porque essa é a profissão do futuro. E às vezes eu falo assim, meu amigo, talvez não exista uma profissão do futuro. Existe a tua habilidade de você aprender, desaprender, né? Como você comentou. Desaprender, aprender e desaprender de volta. Porque você vai mudar de profissão talvez 10 vezes na tua vida nos próximos anos. Né? Então isso é um desafio pra gente nos próximos anos, né? E erros, né? A gente vai cometer muitos erros nesse processo. Esse é o ponto que eu queria puxar com vocês. Porque dá a impressão, às vezes, ouvindo assim, então a nossa chance de cometer erros ela vai ficando menor, talvez. Porque eu tenho uma série de dados... Eu preciso, obviamente, aprender a como ler, né, tirar insights, mas eu tenho dados, eu tenho a tecnologia trabalhando ao meu favor. O trabalho que eu faria em 3 semanas, ele pode fazer em meia hora. Então, eu vou cometer menos erros ou não? Qual que é o... Eu acho que não, mas eu acho que você vai cometer mais erros. Só que erros talvez menores. Mais rápidos. Mais rápidos. Então, assim, por exemplo, né, é engraçado, assim, eu trabalhei muito tempo na graduação com alunos e às vezes a pessoa, ela percebia que aquela vaga não era para ela depois de 4, 5 anos estudando. A pessoa estava fazendo 3 anos de engenharia e falava, não, engenharia não é para mim. Só que você demorou 3 anos para você ver isso, indo para aula todos os dias. Hoje, talvez, essa pessoa ela não vai demorar 3 anos, ela vai fazer 1 semana e ela vai perceber. Só que aí que é o problema. Talvez não dê tempo para essa pessoa entender. Então, hoje, talvez o desafio seja efetivamente a gente conseguir ter tempo para errar. Porque as pessoas talvez estão até com ansiedade de errar mais rápido, errar mais rápido, errar mais rápido e não dê tempo dela perceber se aquilo é ou não é, um erro, né? E eu percebo muito falando isso com empreendedores. Às vezes o empreendedor está desenvolvendo alguma coisa e ele, assim, puxa, mas a gente já está 2 semanas sentando. Eu falei assim, 2 semanas, meu amigo. Talvez não tenha nem tempo de ter falado com as pessoas o suficiente nessas 2 semanas. Precisa de um pouco mais de tempo. Né? Então, talvez o controle da ansiedade e ficar se comparando com outros empreendedores, com histórias que deram certo, talvez seja um mal agora do momento pra gente... Mas eu acho que as pessoas vão errar mais, só que mais rapidamente. O mal necessário, né? Exatamente. Eu vou dar um sobrenome para esse erro. Vou dar o sobrenome de erro tecnológico e o erro psicológico. Sim. Para mim, um erro... Assim, né? De novo, fechando o olho e vamos ver o que vai vir no futuro. Mas, para mim, um erro tecnológico, e aí tem um fórum bem legal chamado thebias.ai. E aí, the bias em inglês, em português ele fica muito feio, né? Desenviesar, né? Bias de viés. Mas nada mais era do que um grupo global de pessoas técnicas que estão tentando fazer com que as máquinas, inteligências artificiais, generativas, tradicionais, sejam desenviesadas. Porque se eu tenho um Big Data, que daquela informação que eu pedi para ela me gerou uma estrofe, pô, mas peraí, são 13 palavras, de 1 bilhão de palavras, 1 bilhão não, né? Muito mais que isso. Por que ela pegou só essa estrofe? Como que ela construiu isso, né? Qual que foi a narrativa? Com qual... E de novo, né? A gente tá falando de crenças, culturas. Sim. A máquina não tem crença, cultura. Ela pode aprender porque ela leu em algum artigo. Mas onde eu quero chegar? Essas formas de desenviesar a AI, que aí eu tô falando mesmo do bit por byte ali do código, ela é importante. Então, o erro tecnológico, ele tem que ser observado. Por esse fórum, por outros que possam vir. Erro psicológico. Tem um outro site bem legal também, chamado Design Hacks,
que ele mostra o nosso cérebro, ele mostra onde os erros acontecem e por que eles acontecem. E quando você sabe por que eles acontecem, você pode entender como fazer a famosa... Quem é engenheiro odeia quando eu falo isso, tá? Engenharia reversa. Exatamente. Como que eu desenvieso esse efeito manada, efeito priming, todas essas heurísticas e vieses que acontecem a todo momento no nosso cérebro. E aí você entendendo como você desenviesa uma pessoa, tu começa a entender que esse erro que ela faz sem ela saber que ela está cometendo, porque ou é sistema 1 ou sistema 2, aí de novo conversando de miçanga na praia, ele é importante para você entender por que a pessoa está fazendo aquilo lá, por que a pessoa tomou aquela decisão. E a partir disso você tentar, através dessas técnicas psicológicas, neurociência, na prática mesmo, fazer com que seja feito e ressignificado essa mensagem, né? Ou seja, ressignificado essa forma com que ela aprendeu certa coisa. Então, de novo, se fosse para dar um sobrenome nesses erros aí, eles vão existir, só que eles têm sobrenomes. Eu acho. E qual que é o próximo passo para a pessoa que está ali empreendendo, pode ser no intraempreendedorismo ou mesmo, né, numa empresa própria, identificou que tem um erro. Realmente daqui não dá para passar, ou vou falir, ou vou perder o meu produto. O que essa pessoa faz? O que vocês dariam de dica, de caminhos que vocês já viram, ou vivenciaram, ou já viram alguém fazendo? Tem que realmente parar tudo, recomeçar do zero? Tem que tentar até um determinado limite? Qual é o limite de tentar ainda, vendo que aquilo está errado? Eu acho que ela nunca recomeça do zero, porque você sempre vai começar ou recomeçar com um nível de conhecimento, de contato, de rede, de aprendizado muito maior, né? E se eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, ele deu errado um projeto dele e ele falou assim, pô, vou ter que começar do zero de volta. Eu falei, não, você não começa do zero. Você aprendeu um monte, você tem muito mais contato agora, você sabe o que deu certo, o que deu errado, então eu acho que você nunca recomeça efetivamente do zero. Você começa no nível sempre mais alto. Você vai cometer novos erros e talvez até erros maiores, mas de baixo você não começa. Saber reconhecer o momento é muito difícil, principalmente quando você é empreendedor. Porque você quer que aquilo dê certo, você colocou tua vida ali, você, às vezes é o teu sonho, é a tua visão, e você quando você percebe, puxa, talvez não seja mais isso, e aí tem toda uma síndrome, né, de impostor, de impostora que você pode ter. Então talvez a preparação é muito importante para empreendedor, ou para até mesmo dentro das empresas, dentro do empreendedorismo e tudo mais, é a pessoa estudar e ser muito resiliente, e entender que aquele erro não é ela que errou, né? Não é ela que aconteceu, é o projeto, é a iniciativa, ela tem que ir a partir dali, vamos pro próximo, e você errou, você está mais preparado para o próximo acerto a partir de agora, né? Mas é muito difícil. Eu acho que só quem aqui... Eu lembro que eu já falei algumas empresas, teve algumas empresas que deram certo, algumas que deram errado. Uma delas que deram errado, até vinculada à história que eu contei ontem no FunCap Nights, eu lembro que o dia que eu saí da empresa e eu fechei a porta pela última vez, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Sabe, assim, eu fechei a última vez, assim, quando você tira todas as coisas da empresa, a sala tá vazia, e você fecha pela última vez, assim, eu lembro que eu morava mais ou menos a uns 2 quilômetros da empresa, eu fui andando esses 2 quilômetros, foram os 2 quilômetros mais distantes da minha vida. Não chegava nunca em casa. Sabe? E aquilo ia passando assim, eu falei, pô, nunca mais vou passar por esse caminho. O que eu errei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E aquilo foi chegando, foi muito triste, assim. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, assim. E eu lembro que quando eu cheguei no meu apartamento, daí no outro dia de manhã, assim, um amigo meu me convidou para fazer uma palestra no outro dia para falar sobre empreendedorismo. Eu falei, esse cara tá de sacanagem. Eu fechei a empresa ontem, o que eu vou falar sobre empreendedorismo, né? Mas era de algumas semanas pra frente, acabei aceitando, e aquela palestra mudou minha vida. Porque foi naquela palestra que eu encontrei o propósito da minha vida. Que é trabalhar com educação. Sabe? Tipo, foi numa palestra de uma faculdade, como você fez lá no Senai. Fiz na UPET, uma faculdade lá em Curitiba, que não mudou minha vida. Mas eu tava vindo de uma empresa falida. Então, quando aquilo aconteceu, mas o que foi assim, o aceite da palestra e eu me colocar na posição assim, pô, eu tenho coisa para falar, pelo menos falar o que deu errado, eu sei falar. Exatamente. O que deu certo eu posso não saber ainda, mas o que deu errado. Então, a resiliência, a força de você continuar andando, sabe? E acreditando que os próximos passos vão dar certo, eu acho que isso é fundamental, né? Mas é muito difícil. Eu não vou dizer para você que aquela fase da minha vida
Foi a fase que eu mais aprendi, só que foi a fase mais dolorosa, assim, sabe? Tipo, é uma dor, assim, quando você vê o teu negócio, o teu projeto dando errado, que eu não consigo nem dizer com palavras, assim, mas aquele dia, assim, foi um dia tão... assim, foi um dia muito triste pra mim, assim, sabe? Foi um dia, assim, que... Eu acho que esse processo de fechar e chegar em casa demorou, sei lá, 30 minutos, mas pra mim demorou um mês, sabe? Então, passar por esse luto é muito difícil. Então, hoje a minha visão é se preparar psicologicamente, resiliência, conversar com as pessoas, você ler histórias e compartilhar histórias de outras pessoas que deram errado, que hoje têm um sucesso, estão numa posição bacana, é importante porque você vai ver que isso acontece com todo mundo. E eu acho que o mais legal é que eu sempre falava isso quando dava aula de empreendedorismo, assim. A gente usava sempre exemplos de Mark Zuckerberg, Bill Gates e tal, na sala de aula, né? E hoje, quando você começa a contar a história assim, sabe o João? O João deu certo ali com a startup. Ela virou unicórnio, sabe? Quando você vê pessoas que eram próximas, pessoas que estudaram com você, que foram alunos, quando você começa a usar exemplos, e hoje no Brasil a gente está repleto de startups que deram certo, com fundadores com o nome de João, né? Maria deu certo, João deu certo, é outra história, porque você fala assim, não, é possível, aquela pessoa ela quebrou, mas agora ela deu certo e a startup dela tá num outro momento. Eu acho que isso começa a gerar um sentimento de, pô, a gente consegue chegar lá mesmo que a gente vai errar 2, 3, 4, 5 vezes, mas uma hora vai acertar. Eu acho que o fundador do Dropbox, ele fala uma frase que é muito legal. Ele fala assim, você só precisa acertar uma vez. Você vai errar um monte, mas uma vez que você acertou, é o que precisa. Sabe? Então, acho que é por aí, assim, essa linha de você ir se fortalecendo psicologicamente, sabe? Eu achei muito legal o exemplo que você trouxe da palestra que você topou fazer, porque o que eu tenho visto muito, né, na organização dos eventos e tudo mais, as pessoas, elas querem trazer muito a jornada do herói sempre, né? Assim, eu topo falar do erro a partir do momento que eu já tô lá em cima de novo, que olha, eu tava aqui no chão e agora eu já tô aqui, vencedor, tantas empresas, tal. Aí eu topo falar do erro. Agora falar quando você ainda está no momento da baixa, é muito difícil a gente ver, mas eu acho que faz muita diferença e talvez faça muito mais diferença para quem tá empreendendo e passando por dificuldades do que ver o cara que já ultrapassou, porque ele fala: "Não, tem alguém aqui que tá ruim também, mas tá continuando, né? Força aí para continuar e vou me inspirar nisso também para poder continuar." Acho que é um aspecto legal, né? Quando a gente fala do erro, tende-se muito aí só para essa jornada do herói e às vezes... O famoso arquétipo, né? Exatamente. Sempre o arquétipo do herói. Sempre, né? Não, e foi assim, mudou minha vida, de verdade. Aquela palestra mudou a minha vida, literalmente, assim. Eu fiz a palestra, um tempo depois me chamaram para fazer alguns projetos lá, dar aula, não sei o quê, e ali eu encontrei o propósito da minha vida, que era trabalhar com educação. Sabe? E até então eu trabalhava só com tecnologia. Ali eu falei, não, educação. E daí eu uni tecnologia com educação, que são duas coisas que eu faço desde então, assim, né? Então isso já faz, sei lá, 15, 20 anos e mudou minha vida. Mas aceitar aquele momento. E foi muito difícil aceitar. Só que esse meu amigo, o Fred, o nome dele, hoje ele mora nos Estados Unidos, e o Fred, ele falou um negócio pra mim, né? Ele falou assim, Leandro, então você vai compartilhar aqui com você, já marquei a data, não sei o quê. Sabe quando ele também não dá nem muita chance de você, tipo, dizer não, assim? Ele já vai articulando tudo, assim. E aí você vai falar sobre isso, dia 7, tudo certo? Então, beleza, confirmei aqui. Aí você, pô, agora tem que ir, sabe? Mas é muito difícil, foi muito difícil. Eu lembro que até pra ir lá, falar, foi um momento, assim, eu pensei muito sobre o que eu poderia falar naquele momento, sabe? Tipo, o que eu vou falar pra esses meninos, né? Porque são meninos de 17, 18, 19 anos, começando uma faculdade, com sonhos, com expectativa, e no Brasil, quando você consegue fazer uma universidade, você sabe que aquilo vai mudar a tua vida. Né? É uma questão muito assim, pô, a faculdade vai mudar minha vida. Mudou a minha vida, mudou acho que a vida de muita gente. Então aquelas pessoas, elas são com esperança, elas querem ouvir coisas, ela quer ouvir a jornada do herói. Ela não quer ouvir um fracassado ali falando. Então é difícil você falar. Mas foi muito legal, impactou demais, assim, a minha vida, aquilo ali. E até hoje, assim, quando eu lembro daquele momento, de eu ter ido lá, eu falo assim, pô, que bom que eu fui. Então, eu não sabia o que eu faria depois daquilo, né? Mas foi compartilhando uma história, e foi uma história de fracasso, porque lá eu compartilhei algumas coisas que não deram errado da agência, da empresa, dos projetos e tal. Claro, compartilhei tecnologia, era um grupo de pessoas, era uma feira de tecnologia, então todos os cursos eram ligados à tecnologia. Então eu também falei muito sobre as tecnologias que estavam vindo, o que poderia fazer. Então teve um ar tecnológico, mas teve um ar daquilo que também não deu certo. Então foi Cup Nights diferente. Foi muito interessante. Que legal.
Eu falaria também 3 coisas, né? É o 3 Três, sempre três presente. Está sempre, gente. Sempre Cabalístico. Estamos em 3, Não, mentira, é cabalístico, é cabalístico. Estamos em 4. É verdade, é Estamos verdade. em 4. Polarização, acho que é importante. O que eu chamo de polarização. Se você é uma pessoa apegada, aprenda a ser desapegada. Se você é uma pessoa racional, aprenda a ser irracional. Se você é uma pessoa radical, aprenda a ser uma pessoa conservadora. Eu acho que esse espírito de empreendedor, seja ele numa empresa ou dentro de uma outra empresa, ele é importante. Esse equilíbrio de você também entender que nem tudo é extremo, né? Nem tudo é desapegar, nem tudo apegar. Tem uma história muito boa do Concorde. Vocês lembram desse avião que voava de lado a lado? Super rápido. Super rápido. Cara, a ideia era maravilhosa. Quem não quer chegar do outro lado em 1 hora, né? Que hoje leva 10. Só que não paga conta. E aí, na época, o empreendedor, o cara lá, ficou 2 anos, eu acho que pagando do bolso. Porque ele era uma pessoa super apegada ao projeto. Vieses de otimismo e assim por diante. Então, e muito dos extremos, não sei o quanto que isso faz bem. É famoso equilíbrio, né? Sim. Tudo na vida é famoso equilíbrio. Então, é você aprender a ser aquilo que você não é. Isso acho que é a primeira coisa interessante, primeira disciplina. A segunda é a famosa frase, não vou falar do Abraham Lincoln aqui, porque eu sempre erro nas frases. E se copyright me pegar, eu vou tomar uma multa maravilhosa. Igual Clarice Lispector, né? Nossa, Das eu redes sociais. sempre erro em alguma frase. Mas a ideia dele é o seguinte, se você tiver 8 horas para fazer uma atividade, gaste 6 pensando na estratégia. E só 2 horas na execução. Eu vejo muito hoje as startups que eu tenho muito contato, indo já no contrário, né? Vou já executar e a estratégia falo depois. Às vezes dá certo, né? Por algum motivo pode dar certo, mas a chance talvez de erro ali talvez seja muito grande. Então, gasta seu tempo na estratégia, gasta seu tempo na análise. Acho que isso é importante para você também ter todos os checks ali. É como uma viagem de turismo, né? Uhum. Vou levar tudo que eu preciso, porque senão vai faltar alguma coisa lá na frente. E a última... que eu esqueci. Eu falei que é 3, a gente ficou tanto falando nos 3 aqui que eu esqueci qual era. Polarização Ficou em 2. e frase socratiana, só sei que nada sei. Acho que hoje, quando você começa um negócio, eu sou um desenvolvedor, eu gosto muito de desenvolver, mas eu não sei como vender esse negócio. Procura uma pessoa que venda, né? Hoje você tem ali o seu próprio ecossistema de amigos, não tem, pula para uma venture capital e vai buscar os anjos, não quer pular para investimento porque também não tem ainda um PMF. Cara, vai nos as a service, né? Tem o CEO as a service, CTO as a service. De novo, acho que hoje o modelo novo de economia, ele permite com que você, que é especialista naquilo que você busque outras pessoas, outras entidades, que te ajudariam a fazer esse negócio acontecer. Quando você se autopolicia sabendo que você não sabe, né? Ou que você sabe que não sabe, só sei que nada sei, já é 50% do caminho andado. O resto é você procurar mesmo essas pessoas que poderiam te ajudar a fazer esse negócio ficar de pé e tentar errar menos, embora seja importante. Maravilha. Bom, estamos chegando no final aqui do nosso papo, gente. Queria pedir aí uma dica, indicação final que vocês possam deixar para quem está escutando ou assistindo a gente. O que vocês indicam aí? Você já trouxe alguns sites, algumas coisas, mas algum curso, procurar mentoria, Legal. livros? Começa, Lef. Boa, bora! Cara, eu falei alguns aqui. Design Hacks, essa questão de desenviesar, acho legal. The Bias AI, para quem mexe com tecnologia, acho que isso vai ser talvez um próximo trabalho do futuro, quando a gente fala de inteligência artificial. Eu gosto muito de Daniel Pink, gosto muito de Clayton Christensen, que foi também um dos professores de Harvard, que criou o Job to be Done. Sim. Chris Colbert, esse negócio de desaprender, aprender e reaprender. Isso é uma disciplina super importante, é uma atividade, eu acho que, por futuro, as pessoas entenderem um pouco mais. Continua no Fuck Up Night, continua no Fuck Up Cast, tem conteúdo maravilhoso. Mari, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada. Você sabe que é de coração, obrigado pelo convite de novo. Eu acho que é isso. Bom, eu vou citar um livro, só que eu gosto muito, talvez já tenha algumas pessoas tenham citado, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Legal. Para mim, esse é um dos melhores livros e aprendizados, porque o livro ele passa um tempão falando dos erros, do que deu errado, de problema, mas é um aprendizado, assim, sensacional de um dos maiores empreendedores e investidores hoje do mundo. Então, esse livro, assim, se você vai empreender ou até ser líder de uma maneira geral, se você for liderar, esse é um livro que eu acredito que você tenha que
que lê, e ele fala muito de erro, do que deu errado, o que não funcionou, e no fundo é uma história de sucesso, mas é a história de sucesso marcada por 99% de erros. Então, acho que vale a pena você ler esse livro, acompanhar outros materiais do Ben Horowitz ou de outros grandes empreendedores também, né? E participar de eventos e mentorias, conversas, eu acho que isso... Café, falar... A melhor coisa, assim, esses dias... Eu não lembro se foi... Acho que foi o Vitor Torres, que é o fundador da Contabilizei. Eu acho que ele tem um artigo que ele fala isso. Eu não vou lembrar se é 5 ou 10 reais, mas ele tem um artigo que fala assim, se eu tivesse 10 reais, o que eu faria? Ele fala assim, eu pagaria 10 cafés de R$1 para conversar com algumas pessoas. Não lembro se é 5 ou 10 reais, mas é por aí. E eu acho que é isso, assim, sabe? Converse com as pessoas. Acho que 1 hora de conversa, de um cafezinho, vai te economizar, às vezes, meses de tempo. E, geralmente, as conversas, os aprendizados, eles estão ligados à cultura do erro, ao que deu errado, né? Então, é por aí. Cafezinhos e leia o livro Lado Difícil, Situações Difíceis. Compre um sapato também, esse negócio é bem legal. Síndrome do workaround. Saia do seu lugar e vá conhecer outras pessoas. Sim, Gaste verdade. sola. Exatamente. Acho que isso é importante. Verdade. Gaste É isso sola. aí. Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Foi um papo super rico. Muito obrigada também vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Espero que tenham gostado. Deixem aí seus comentários também do que vocês acharam, se tem ideias de outros temas. E logo mais a gente volta com um outro episódio. Muito obrigada e até a próxima.